Fala pessoal da LeituraCast, tudo bem? Hoje a gente está aqui em mais um giro sobre a geopolítica mundial e a gente vai falar um pouco sobre a possível escalada que o conflito entre Rússia e Ucrânia pode tomar agora, porque na terça-feira, dia 21 de setembro de 2022, o presidente russo Vladimir Putin anunciou a convocação de cerca de 300 mil reservistas. Isso, caso vocês não saibam, foi a primeira mobilização de reservistas da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial, então é uma coisa histórica. E também ampliou o contrato de militares que já estão no campo de batalha e falou que seu país está pronto para responder a ameaças nucleares, que ele afirmou que a Rússia recebe do Ocidente. Então ele disse, abre aspas, nosso país possui uma variedade de armas de destruição, algumas mais modernas até que a dos países da OTAN. Isso não é um blefe. Fecha aspas. Então aqui ele está falando que ele não blefa, que ele não vai fazer que nem, por exemplo, a China fez, que é uma coisa que muitos estão pensando aí também nessa análise, que a China também fez isso. Fez diversas ameaças contra Taiwan, quando a Nancy Pelosi foi lá visitar, a gente até fez um vídeo disso. E de alguma maneira a China só fez alguns exercícios e tal, mas não fez lá muita coisa. Então talvez isso seja um blefe sim, mas ele coloca isso daqui de que não é um blefe exatamente por conta disso. Diversas pessoas também, né, que são influência ali naquela oligarquia da Rússia, disseram que não tem chance da Rússia perder, porque caso a Rússia perca, digamos assim, eles vão usar armas nucleares. E, bom, uma das consequências dessa fala aí do Putin foi que houve uma busca absurda no Google de pesquisas como, por exemplo, como que eu faço para sair da Rússia? E teve um aumento gigante da procura de voo sem volta, principalmente para países, gente, que, como vocês bem sabem, a Rússia, desde que entrou na guerra, sofreu diversas sanções. Então tem países ainda, não muitos, mas tem países, que eles podem entrar sem grandes complicações, como, por exemplo, a Turquia. Então, existia uma procura absurda de voo sem volta para, por exemplo, a Turquia. E outros países também. Que é um sinal que o povo não apoia tanto essas políticas do Putin. Isso pode ser de alguma medida algo impopular para o seu regime. E se a Rússia quebrar esse tabu, né, porque desde 1945 nenhum país usou uma arma nuclear, o país ficaria realmente isolado no mundo, no cenário internacional. Inclusive a China, gente. A China, que é bem aliada da Rússia, eles provavelmente não seriam mais tão aliados, não. Porque a China não quer necessariamente um conflito, eles estão mais interessados em crescer economicamente, pelo menos por enquanto. Então isso teria consequências assim, incalculáveis para a sobrevivência política e social e econômica da Rússia. Então, é muito improvável que tenha uma guerra entre, sei lá, Rússia e o mundo ocidental da OTAN. Muito difícil. E a Rússia, por exemplo, não poderia vencer. É claro que isso geraria uma destruição mútua, né? Até o Biden falou isso no discurso da ONU, que de alguma maneira isso só gera destruição entre os dois países, não há vencedor e só gera um caos no mundo e até possivelmente, digamos, um fim do mundo, né? Alguns dados para vocês aqui. A Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo, pelo menos aqueles de voo, com cerca de 6.300 ogivas. Os Estados Unidos, por exemplo, tem cerca de 5.800. Mas é claro que esses países, gente, não vão divulgar o número que eles têm mesmo. É claro. E, bom, ainda se fala também sobre uma proteção nuclear que os Estados Unidos poderiam dar contra, por exemplo, talvez a Europa, mas isso não poderia fazer com que isso fosse evitado. E essa proteção nuclear dos Estados Unidos, na verdade, é mais uma suposição de que, por exemplo, a Rússia não se atreveria, por exemplo, a atacar com um arsenal nuclear, porque senão eles teriam que contar com um contra-ataque. E uma resposta militar para o suposto ataque russo poderia ser organizada e também executada pelas principais potências nucleares da OTAN, como, por exemplo, aliás, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido. E eles têm submarinos nucleares pelo mundo que poderiam fazer com que eles contra-atacassem em qualquer cenário possível. São submarinos que ficam rodeando o mundo
estrategicamente, em lugares estratégicos, e que qualquer, por exemplo, não sei, a Rússia decide jogar uma bomba nuclear nos Estados Unidos, que nem já aquela questão daqueles dos mísseis que você ouve falar nas aulas de história. Então, isso permitiria que um contra-ataque fosse realizado na hora, sem que ele soubesse. Ainda mais que os meios de comunicação hoje são muito mais eficientes em comunicar isso. E a gente vai terminar isso daqui, né? Pelo menos esse assunto, porque a gente também vai falar do Bolsonaro na ONU. Falando sobre quem que decide o uso dessas armas nucleares. Não é autoritário, né? Em primeiro lugar, Alemanha, Itália, Bélgica e Holanda têm armas nucleares. Mas quem decide e depois autoriza o uso dessas armas nucleares nesses países que eu falei é o presidente dos Estados Unidos. E depois tem muita gente falando que os Estados Unidos não é imperialista. Imagina, não. Enfim, depois o país onde os armamentos estão alocados precisa concordar com o lançamento a partir de seus próprios políticos, a partir de seus próprios caças. Já, por exemplo, na França, a decisão cabe exclusivamente ao presidente francês. Nos Estados Unidos, na verdade, tem que ter um apoio a primeira decisão do presidente, mas depois tem que ter um acordo também entre o legislativo. Já, por exemplo, no Reino Unido, quem decide é o primeiro-ministro, que é basicamente ali na monarquia parlamentarista, como a gente tinha discutido antes, né, o chefe de governo é o presidente, digamos assim. E, bom, é isso. Minha opinião de bar, eu acho muito improvável porque, né, que nem eu disse, isso só geraria uma perda de aliados da Rússia e um aumento absurdo de sanções, essa quebra desse tabu e, de alguma maneira, até a perda de aliados estratégicos, como a China, que não vai apoiar por causa das sanções que eles podem sofrer. E também a China quer crescer muito economicamente e ser imperialista, como os Estados Unidos são. Por exemplo, eles são imperialistas demais na África. Talvez vocês devam saber disso. Enfim, com essa nova rota da seda aí que eles querem construir. Então eu acho muito improvável que isso aconteça. Acho que é só assim blefe. Porque desde 2014, lá com a questão da Crimeia, o Putin ameaça os países com o arsenal nuclear que a Rússia tem. E, bom, eu acho que isso vai ficar mais no blefe. Ou talvez se ele usaria só armas de pequeno porte, ali, estratégicas no conflito. Que tem umas, por exemplo, que tem 1/50 do poderio nuclear que a bomba de Hiroshima tem. Não estou falando que é de boa, mas é bem menos. Até porque as bombas de hoje são muito mais poderosas do que a bomba de Hiroshima. Então, se essa bomba que Putin, por exemplo, poderia usar tem 1/50 da potência nuclear que tem a bomba de Hiroshima, é realmente uma destruição menor. Mas não é de boa também não. Negativo, não é tranquilo. Assim. E claro que a radiação e as outras questões também gerariam um caos na Ucrânia e na Rússia ali. E as sanções que eu já falei antes. Bom, esse aqui foi o assunto da questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Bom, gente, no que tange ao discurso do Bolsonaro na ONU, talvez vocês devam saber que desde a fundação da ONU, né, com Oswaldo Aranha meio que articulando ali para a criação do Estado de Israel, o Brasil foi condecorado como sempre ser o primeiro a discursar na Assembleia da ONU. Pois bem, Bolsonaro foi lá e de novo discursou. E foi um discurso em partes eleitoreiro, né, que ele abordou a queda do desemprego, o controle da inflação, falou sobre a vacinação ali, importantes medidas tomadas pelo governo. E não vou ficar falando aqui se é verdade, se é mentira, se é isso, se é aquilo. Pra isso vocês têm um G1 aí, fato e fake, tem um monte de youtuber, vem aí, tá? Só tô abordando aqui, dando notícias, um giro aqui, tá? Inclusive o TSE proibiu que essas imagens, né, do discurso fossem usadas como propaganda eleitoral, igual o 7 de setembro também, que o TSE também proibiu. No discurso também, gente, agora falando sobre geopolítica internacional, que é o que a gente tenta abordar aqui, né? Ele falou sobre a importância que o Brasil tem no agronegócio, sempre. Dizendo que o Brasil alimenta mais ou menos 1 bilhão de pessoas, que sem o Brasil o mundo passaria fome. Ele também abordou uma reforma no Conselho de Segurança Permanente da ONU, que tem, 5 membros permanentes. Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França e China. Que basicamente ali são os vencedores da Segunda Guerra Mundial. E, eles têm o poder de veto. Ou seja, se por exemplo a ONU
quer punir os Estados Unidos por alguma coisa que os Estados Unidos fizeram de errado, os Estados Unidos vai lá e veta. Se eles querem, se a ONU quer punir a Rússia vai lá e veta. Um sempre veta o outro. Sempre acontece isso. Sempre. Então ele quer uma reforma para que o Brasil, o Japão, a Índia e a Alemanha possam também estar nesse conselho permanente. E que de alguma maneira isso não tenha mais, nenhum deles tenha mais esse poder de veto. Para que possam de fato, não necessariamente ter e apoiar somente os interesses dos países, e sim lutar por princípios, né? Enfim, na verdade também, se você for pensar, eles também lutam pelos interesses dos países, né? Esse G4 da ONU aí, meio que também luta pelos interesses de estar no Conselho de Segurança da ONU permanente. O Bolsonaro também abordou a possível entrada ali do Brasil no OCDE e a posição de neutralidade que o Brasil vai continuar entre a Rússia e a Ucrânia, né? Claro, ele não quer ter que criar ali nenhuma sanção econômica, porque isso prejudicaria o Brasil, prejudicaria ali a questão que ele pode ter como possível ganho, né, da economia, um possível crescimento da economia, e que ele pode usar isso como arma eleitoreira. Claro, não estou falando que é só por causa disso, né? Eu acredito até que, particularmente, que isso é uma posição adequada, porque o Brasil não tem muito o que fazer, assim, se você for pensar, em relação à Rússia e Ucrânia. Vai mandar o quê? Exército? Não, né? A gente não tem exército, basicamente, então, né, nem precisa articular grandes coisas, não. Eu acho até melhor que não tenha muita essa questão de pegar um lado ou outro, porque se pegar um lado vai perder com o outro, então é melhor ficar na neutralidade mesmo. Claro, torcendo pela paz, esse discurso lindo aí. Bom, gente, esse foi o Giro da Geopolítica da semana. Espero que vocês tenham gostado e gostaram, deixa um like e até a próxima. Obrigado.